Quem aí acredita em anjos? Em anjos. Eu amo os anjos. Eles sempre estiveram muito presentes em todos os ambientes onde eu estive. Eu digo para vocês que eu só sobrevivi à minha infância porque eu tinha anjos me protegendo. Então, hoje nós vamos começar a falar sobre anjos e eu quero falar para vocês sobre o anjo, o primeiro anjo que a gente vai falar, porque nós vamos falar de 20 anjos nessa série, tá bom? Então, o primeiro anjo é o anjo que abre caminhos. Lá no Salmo 91, você vai ver um versículo que diz assim, ó: pois ordenou aos seus anjos que te guardem em todos os seus caminhos, que te levem nas mãos, que teu pé não tropece em pedra alguma. Mas onde, Márcia, que isso está na Bíblia que eu nunca vi? Mulher, trouxe 2 Bíblias. Eu fui atrás para conferir, né, gente? Vamos conferir? Olha só, eu tenho aqui em português, tenho a outra Bíblia em espanhol e tenho aqui a Bíblia em linguagem antiga. Vamos conferir, gente? Vamos conferir? Olha, Salmo 91, tá? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o seu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não cairás, não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à sua tenda. Porque essa é a parte que eu quero que vocês vejam, presta atenção. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás os pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em alto retiro, porque conheceu o meu nome, e ele me invocará, e lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dele a retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com vida longa, e mostrarei a ele a minha salvação. Gente, não tem como a gente falar sobre consciência superior, orientação espiritual, sem a gente usar esse livrinho aqui. Vocês sabem, né? Bíblia Sagrada. Essa é a minha primeira fonte de cura interior, desde que eu era pequenininha. E eu me lembro pela primeira vez quando eu tinha uma Bíblia que ficava toda empoeirada num armário em casa, e eu não conseguia ler aquilo, porque eu achava que tinha que ler da primeira página até a última página, né? E como era uma Bíblia pequena, ela era muito grossa. Então eu olhava para aquele livro e eu devia ter uns 5 ou 6 anos, e eu dizia para os adultos, né, quem que pode me ensinar aqui? E eu acho que eu já contei para vocês, você já me ouviu falar em alguma live, que eu pedi para o meu pai deixar as mulheres da Testemunhas de Jeová virem me ensinar. E tanto eu pedia, tanto insistia, que a minha mãe
pediu para o meu pai, e aí resolveu-se que essas mulheres viriam até a minha casa, iriam me ensinar o que estava escrito ali. Muito eu não entendia, mas gente, aquilo ardia o meu coração, porque eu sabia que eu estava fazendo algo realmente importante, né? Então, fui aprendendo a ler, fui crescendo, perdi aquele livro quando os meus pais se separaram, aquele livro, aquela Bíblia se perdeu, né? Depois, eu entrei para a igreja evangélica, estive na evangélica dos 17, olha, até os 29 anos eu estive na igreja evangélica. Então, por 12 anos eu estive na igreja evangélica da Primeira Batista, né? Quando eu me casei, meu esposo falou, ai, mas eu não aguento, né? É muito lento e tal, e é muito tempo lá dentro, muito tempo o culto, e, bom, questão é que saímos da igreja, né? Ele me disse, não, eu preciso ir para outra igreja, para minha igreja, né? Então nós fomos para a igreja dele, mas eu não quero falar sobre igreja, gente. Eu quero falar sobre a fonte de cura interior que está aqui. Vocês não têm ideia. Quer dizer, vocês devem ter ideia, né? Que bobas vocês não são, né? Vocês têm ideia sim. Então, gente, para falar sobre anjos, nós vamos usar esse livrinho aqui, tá? Esse aqui é um monge beneditino alemão. Olha eu com os alemães, né? Bert Hellinger, alemão, e esse é Anselm Grun, alemão também. Eu acho que eu tenho 8 livros dele aqui em casa, né? Um deles é sobre oração, né? Vocês sabem que eu lancei um livro sobre oração também, né? Então, eu sou uma pessoa de oração. Desde muito pequena, eu já tinha esse coração contemplativo, esse coração que buscava, né? Algo superior. E o que o Bert Hellinger trouxe para mim? Ele me trouxe o entender as consciências, né? Não tinha ideia, gente, que existiam consciências. E o Bert, quando eu comecei a estudar, e veja, eu estudei 10 anos, eu estudei Bert Hellinger, eu ainda estudo, eu tenho toda a biblioteca dele física aqui em casa, né? Eu sou especialista em Bert Hellinger, né? Então vejam, o que ele ensina, né? Ele ensina pra gente, deixa eu tirar um caderno aqui, um caderno à folha, porque eu sou professora, né, gente? Sou professora de biologia, minha primeira formação, então eu não posso dar qualquer aula ou explicação sem falar, sem desenhar, né? Vamos imaginar aqui que isso é um quadro, então, né? Então, olha só, o Bert ele ensina pra gente assim, ó, que aqui nós estamos, né? Que somos nós, estamos lá na nossa vidinha, né? Mulheres aqui, homens também. E ele ensina pra gente que existe uma consciência que se chama consciência pessoal. Essa consciência pessoal, ela é como se fosse um grande círculo em volta de nós, né? E ela nos comanda, ali dentro tem tudo que diz respeito a nós, tá? Aonde você trabalha, o que você gosta, onde você se formou, o que você estudou, né? Quantos filhos você tem, qual é o número do seu sapato, seu número de RG, tudo sobre você, suas crenças, tá tudo aí dentro, tá bom? E aí, existe uma consciência maior que manda na consciência pessoal, está sobre ela e que faz com que nós façamos coisas que a gente não quer fazer. Essa consciência aqui se chama coletiva ou arcaica, ou consciência de clã, ou consciência de grupo, tá? E quando ele falou isso para mim, eu falei, gente, isso aqui é muito incrível, porque esta consciência, ela manda na gente de uma forma incrível, porque nós precisamos nos relacionar, né? Então, nós somos seres sociais e precisamos estar uns com os outros. Então, no teu grupo, veja quantos grupos você faz parte. Você faz parte do grupo do trabalho, das meninas do vôlei, da ginástica, do pilates, do clube de leitura, você faz parte do grupo da faculdade, do grupo da escola, você faz parte, não sei, do grupo das sextas à noite, né? O grupo das receitinhas, o grupo de mães, são muitos grupos que a gente faz parte, tá? E então esses grupos, eles nos comandam, eles falam coisas ou
ou dizem coisas para nós que nós temos que entrar em acordo ou concordância para continuar dentro daqueles grupos, né? E nem sempre o que um grupo acha certo, o outro grupo vai achar certo também, tá? Então, por exemplo, o que é leve para o grupo das sextas à noite? Ah, lá a gente toma um vinho, toma uma cerveja, a gente fuma, a gente escuta música alta, a gente passa um pouco dos limites, né? Não sei quais os limites aí que vocês passam. Eu não bebo e não fumo, então não é meu caso, né? Mas nesse grupo tá tudo bem fazer isso, porque todas fazem. Mas e no grupo da igreja, ou no grupo da leitura, ou nos outros grupos, nos grupos de mães? Então você vê que o que a gente faz num grupo, às vezes não entra dentro de outro grupo. Então, essas consciências, o Bert observou que é uma consciência moral, tá? Existe essa consciência moral que vai nortear a gente para que a gente fique dentro de uma linha, que a gente não saia da linha ou não saia do quadrado, certo? E aí, gente, existe a consciência espiritual, a consciência universal. O Bert percebeu, né, que existia então uma consciência muito superior, porque às vezes acontecem coisas na consciência pessoal, na minha vida, na sua vida, no nosso grupo, que não tem solução se não for com forças espirituais para nos ajudar a entender, solucionar. Então tem coisas que acontecem na nossa vida, na nossa infância, com a nossa criança interior. Nós corremos riscos e perigos que é só se existisse uma consciência espiritual para nos proteger, manter a nossa vida, né? Mas não é só isso, porque, por exemplo, quando eu falo de coletividade, eu também posso estar falando de países, né? Então, como solucionar questões entre países? Como solucionar questões entre povos? Entre os índios brasileiros e os portugueses e espanhóis que vieram para cá e chacinaram, né, os nossos antepassados indígenas. Como isso? Então, Humberto percebeu que tem que existir uma consciência superior, e é claro, gente, ele era padre, né? Lembrando, ele era padre, ele sabia da existência de uma consciência superior e que nós precisamos recorrer a esta consciência superior. Por isso, hoje nós vamos falar então do anjo que nos guarda em todos os caminhos. Que anjo é esse? Que anjo é esse? É esse aqui, ó. É o anjo que Deus ordena. E agora é sobre você que eu tô falando, tá? É sobre você. Pois ordenou aos seus anjos que te guardem em todos os seus caminhos. Deus, me escuta, tô falando com você. Deus ordenou aos seus anjos que te guardem em todos os seus caminhos, que te levem nas mãos para que você não tropece, que o teu pé não toque em nenhuma pedra, em pedra alguma. Não é lindo isso? Isso está no Salmo 91, versículo 11. Pois aos seus anjos dará ordem, pois aos seus anjos dará ordem a seu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Sobre o que nós estamos falando, gente? Nós estamos falando sobre os perigos que nós passamos no nosso passado. Deus já tinha definido que haveria um anjo que faria com que a gente passasse. Se você olhar hoje para trás, para os perigos que você já passou, que você sabe que você passou, como que você se sente? E como seria se hoje você olhasse para a tua criança, para a tua adolescente e dissesse: só por Deus você sobreviveu. Em nenhum momento você ficou sem ter uma proteção espiritual que te elevasse. Em nenhum momento.